única constante é o movimento e a mudança. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do J17 Talks, hoje em boa companhia. José Nascimento, o que é que nós temos de bom para hoje? Olha, que honra estar ao lado de você falando aqui no J17 Talks. Nosso convidado é muito especial, Riades Dornelles, CEO da Premium Ads, uma empresa que está voando, né? É uma empresa que tem sede em Singapura, mas nasceu pé vermelho no interior do Paraná, em Maringá. É isso mesmo, meu amigo? É isso aí, bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite. Tô aqui com 2 S, né? Então, muito obrigado aqui, tá aqui com o J17. E a empresa nasceu, foi fundada aí por 2 amigos aí em Maringá. A empresa cresceu, fortaleceu. Num dos piores episódios aí da humanidade, que foi o Covid, né? Dos recentes, né? Não piores assim, mas né, outros, né? Não vou classificar a dor de ninguém, mas um episódio que... Terrível. Parou todo mundo, né? Muito difícil algo acontecer que todo mundo fique no mesmo capítulo, né? E esse foi uma pandemia que todo mundo parou. E no momento em que muitas empresas estavam entrando em crise, foi o momento por a empresa ter sido digital que ganhou um grande escopo e uma grande musculatura, né? E depois disso, a empresa foi adquirida por um outro grande grupo de empresas que fica em Singapura, logo ali, né? Do outro lado do planeta, lá na Ásia. Você esteve lá agora recentemente, visitando Singapura e a sede da empresa também. Tive em Singapura, tive em Vietnã, tive em Hanoi, tive em Bangkok. A empresa lá tem a presença muito grande na Ásia. Foi a viagem da minha vida até então. Olha. A gente Depois, quando a gente entende um pouco mais de onde a gente está, a gente vê que aqui a gente é muito eurocêntrico, né? A gente acaba vendo muito Europa, América, e a gente desconhece, né? Acho que tem só um pouco do Japão mais ali, né? A China mais pelo negócio, mas pouco na cultura, pouco entender como que eles fazem negócios. E aí eu chegar lá, eu olhei e falei, bom, a ignorância me pegou por completo, né? Ignorância no sentido de desconheço tudo isso. E eu vi a cultura, vi como que eles fazem negócios, e o mais legal de tudo foi ver que em qualquer ambiente, e mesmo todos os contextos mudando, que a gente estava comentando um pouco isso, tudo ainda é feito com pessoas, né? Uau! Sempre tem a conexão. Por mais que o nosso idioma fosse diferente, a cultura, o fuso, todo mundo ria, todo mundo se conectava, todo mundo queria entender um pouco mais do outro, e todo mundo quer viver uma vida plena. Independente do que for das religiosidades, que lá tu descobre muitas coisas diferentes, mas as necessidades do ser humano, elas são mundiais, né? Acho que daí é uma outra questão. Então a gente estava falando de... Como deve ter sido boa essa sua viagem, porque a Ásia, ela é um mundo muito diferente do Ocidente, você está correto. Nós somos muito bombardeados pela cultura americana e europeia, mas quando a gente vai falar ali do velho continente, de fato, que é a Ásia, nós temos um misto milenar de espiritualidade, com empreendedorismo, com cultura, histórias interessantes. Artes, né? Muito. E tudo aquilo que nós aprendemos, quando a gente chegar lá, a gente descobre que vai ter que reaprender tudo de novo. E aí a graça da vida, da viagem, porque eu tenho certeza que cada pernada foi um aprendizado que não teve preço. Me conta qual foi a experiência mais agradável que você teve, não apenas como pessoa, empreendedor, mas que te impressionou. Olha, Zé, eu vou falar aqui que já é um recado pro empreendedor, tá? E é um recado muito forte pro empreendedor. Uau! Manda lá, ele porque é forte. Aqui é mentoria e aprendizado na veia. Qual é o teu recado? Ele me transformou essa conversa. A sede da empresa está em Singapura, porque Singapura ele não taxa, não tem impostos para empresa de tecnologia. Então tem uma base grande da empresa lá, só que tem a base gerencial, administrativa, uma outra base de negócios em Hanoi, no Vietnã. Onde tem os fundadores do grupo também. E aí eu tive em Hanoi. Então, assim, a estrutura física, né, arquitetônica de Singapura é algo surreal. Eu nunca tinha visto nada igual. É a cidade-estado com mais área verde do mundo. 50% da área toda é verde. Então, assim, parece que tu tá no meio de uma selva, parece que tu tá no Jurassic Park, assim. Inclusive, o Jurassic Park tá montando lá um parque deles lá em Singapura. Mas quando eu fui para Hanoi, e Hanoi tem muita história,
né? Por ser Vietnã, a gente conhece um pouco do Vietnã, os mais antigos, pela Guerra do Vietnã, pelos filmes do Rambo, que contam uma história de uma ótica muito diferente da que eles enxergam lá, e eles nem tocam tanto no assunto lá. É algo pra eles, assim, que passou. Resolvido. A China, não. A China escravizou eles por 100 anos, e aí a China é algo mais doloroso pra eles, assim. E aí, chegando alguém mais eurocêntrico, latino, sul-americano lá, e conversando com a turma, acho que hoje no grupo lá tem umas 300 pessoas trabalhando nessa unidade de negócio. O grupo ele é gigantesco lá, tem energia elétrica, construção, é um grupo gigantesco. E conversando, eles me perguntaram, e aí, como é que vocês aí estão fazendo aí no Brasil? Vocês estão com clientes na Europa? Vocês estão com clientes nos Estados Unidos? Eu falei, não, a gente tá com cliente no Brasil. E por que tu fica só no Brasil? Mas era uma conversa tranquila, não era nada de provocação, Zé. Porque o Brasil é muito grande. Quantos habitantes? Eu falei, 200 milhões, 220 milhões. Pô, a gente tá no Vietnã, aqui nós temos 100 milhões. E eu falei, e sim, e lá, nós temos clientes em todo mundo, né? A gente tem cliente, inclusive, no Brasil, lá. E eu falei, pô, mas como é que vocês fazem a prospecção? Ela, conversando, né? Mas como é que vocês conversam? A língua é muito difícil. Tem Google Translate, tem inteligência artificial. Falei, tá, mas e o fuso horário? Às vezes a gente tem que acordar mais cedo, né? Ou mais tarde. E eu falei, tá, mas e o CRM para acordar? Pô, a gente tá usando, às vezes, o Google Sheet ou o Excel, que às vezes tá funcionando mais rápido para nós, né? A gente dá um menos jeito. É mais, né? E aí eu comecei né? E eu comecei a trazer um pouco mais de objeções que eu tinha aqui. Eu tinha porque eu não posso mais ter, né? E aí eu falei, tá, mas tua equipe é muito sênior, nossa equipe tá aqui, é média de 19 a 23 anos nesse setor. E aí eu falei pra pessoa que tava comigo, mando um abraço pra ele, pro Jean, eu falei, pô, a gente tá tomando aqui uma surra de rosa, né? Porque tava tudo espetado aqui no chão, era só pétalas, né? Não tinha o que fazer. Então, assim, Zé, o que me impactou disso? Ela perguntou por que eu tinha alguma barreira geográfica no meu negócio. Nossa. Porque ele, sendo Ásia, em Singapura são 4 idiomas oficiais. O inglês é um deles. Então, eles já nascem lá pensando no mundo. Então, a gente aqui é uma empresa hoje grande no nosso setor, com 300 clientes. Eles têm 10 mil. E aí, quando ela te provoca nisso, tu pensa assim, o esforço e o esforço financeiro e de energia foi o mesmo pensar em Brasil ou no mundo. Ela só falou, eu não tenho a barreira que tu tem. Eu falei, não, mas a gente tem um preconceito América Latina, o argentino, o mexicano enxerga a gente diferente. Dela, tá, mas a nossa linguagem é código, é financeiro. A Tailândia aqui é muito... uma rivalidade muito grande, mas para negócios a gente... Abre uma exceção. A gente passa por isso. E eu falei, eu não tenho mais nenhuma objeção, tá? Eu vou voltar para lá, vou trabalhar e vamos falar com o time, vamos entender que essa questão de eles estarem na Ásia... e pensarem o mundo, ela falou pra mim assim, eu tenho muitos mais preconceitos sobre as minhas etnias aqui do que vocês. Eu tô aqui na Ásia, tem outro idioma, outra cultura, não somos muito bem vistos e estamos aqui trabalhando e descobrindo novas soluções. Então, Zé, o que foi é que a barreira, as minhas crenças eram o meu maior fator limitante, que eles lá não viam isso. E nós precisamos muitas vezes passar por um momento de impacto como esse para poder repensar e resetar alguns preconceitos. De fato, nós aqui no Brasil, e não é só mérito do Brasil, o latino-americano em geral, ele é assim, ele se autolimita. E muitas empresas são regionais e a gente percebe isso porque também tem muito medo de ir para fora. Porque o pessoal do outro estado é diferente, ou a gente tem uma certa rivalidade. Que essa rivalidade, eles foram escravizados por 100 anos pelos chineses e certamente fazem negócios com eles. Fazem negócios com eles. São arenas diferentes. Então, uma lição muito importante, não limite o seu negócio a si mesmo, a sua localidade, você pode. E veja que eles não têm as melhores ferramentas, né? Não tem o CRM de ponta. E Zé, o que a gente estava falando eles têm o CRM de ponta, mas eles dizem que não é... exatamente isso. Eu dou um jeito. É muito mais a questão da ótica do que da fibra ótica, né?
É muito mais como eles olham do que a ferramenta em si. E isso daí foi também algo que não é pelo tamanho da tua localidade, do que tu tem, é como tu vai enxergar e tu vai dar luz àquilo. Então é muito mais uma questão da tua perspectiva sobre o teu negócio do que o teu negócio ferramental em si. E aquilo ali me modificou, porque, e aí para os empreendedores que vão estar vendo, muitas vezes a gente ouve uma história assim, mas isso aqui foi com ele, isso aqui foi com a outra pessoa, comigo... Não, comigo é diferente. E eu quero dizer aqui, tirando aqui as máscaras, que eu era esse empreendedor, falando assim, não, isso aqui é com outro, isso aqui é com o Zé, isso aqui é com Loyola, isso aqui não é comigo. E eu cheguei lá e eu falei assim, cara, isso aqui é comigo, é a minha história, e eu me achava um pouco competente e tomei agora um chá de humildade falando assim, volta, tem mais o que eu tô aprendendo e tem mais o que tu fazer. E eu falei, nossa, tem dá mais sempre uma pra fazer milha, melhor. Né? Sabe Volte, replaneje, comece tudo. Volta lá algumas casas no jogo e começa de novo. E esse aprendizado é incrível, né? Porque você enxerga as oportunidades sem as barreiras que antes você encontrava, não é verdade? Sim, totalmente. E aí tu enxerga que o teu negócio, ele pode ter um outro tamanho. Claro. E ele não importa a sala que tu esteja, a estrutura que tu está, porque a gente tava falando assim, o contexto muda o tempo todo com as novas tecnologias. Eu te falei que o nosso convidado hoje seria bom, né? Você percebeu que a gente não está perguntando, a gente está conversando. E ouvindo vocês dois aqui, eu fui fazendo anotações, né? A história do Human Centrics, ou a centralidade no ser humano, no mundo dos negócios. Agora, não importando a localização e a questão geográfica. E eu lembrei de 2 livros, né? O Mundo é Plano, do Thomas Friedman, que ele fala da bolha, da expansão tecnológica, que o mundo deixou de ter barreiras e fronteiras, e a direção da sua empresa mostrou isso. Vai e faça. E quando eles disseram assim, cara, amplie as suas fronteiras, não fique só nas limitações do mapa do Brasil, eles estão te dando autorização, encorajamento e possibilidade de você ser protagonista de um processo de mudança. Não, né? total. E aí lembrei também de um outro grande amigo que nós vamos trazer aqui também para o J17 Talks, que é o Gustavo Caetano. O primeiro livro do Gustavo Caetano, fundador da Sambatec, é Pense Simples. E o segundo chama-se Faça Simples. Bacana. É muito provável que essa empresa tem todos os sistemas, todas as condições, mas às vezes menos é mais. E o fazer simples faz a diferença, né? Não, total, mas pegando um ponto ainda do contexto, que a gente está falando, né, das questões das inovações, porque tudo vem mudando muito rápido. Eu hoje, a palavra que eu fico é atônito, espantado, por vezes assustado. Eu acho que esses sentimentos, às vezes, eu tive alguns medos. Eu acho que eles são produtivos na medida certa, porque o medo, essas coisas, tu fica vivo, né? É primitivo isso, né? E tu tem que dar alguma resposta para isso. Só que antes as respostas eram mais demoradas, tu tinha mais tempo. E aí o Zé tava trazendo aqui, naquele momento do café, antes de abrir os microfones. Eu falei, parem de conversar e vamos trazer para dentro, porque a conversa estava muito boa. E ele tava falando assim, mas o contexto ele muda, só que agora tem novas ferramentas que também fazem mudar o contexto. Então, esse cenário, há 10 anos atrás, talvez não fosse permitido isso. Entendi. Porque não tinha um Google Translate. Eles não iam conseguir, não tem inteligência com a artificial, língua deles, fazer uma reunião com alguém latino. Até existia, mas era difícil. Eu trabalhei em multinacionais, onde em algumas situações nós precisávamos de intérpretes. E na prática, se observar como nós vivemos o contexto hoje, a gente sempre dava um jeito. A gente encontrava alguém que falava, que atendia, resolvia, mas era muito limitado. Não era tão acessível como hoje. Hoje né? é muito acessível. Veja uma alteração recente que o Google liberou no Google Meet, onde em tempo real você consegue fazer reuniões em idiomas diferentes, e isso está cada vez mais acessível. As ferramentas de produtividade estão à nossa disposição. É um paradoxo interessante porque a long time ago, lá no século passado, né, os nossos antepassados viviam as mudanças. Elas eram frequentes também. As mudanças, elas traziam e forçavam a inovação. As mudanças faziam com que nós repensássemos os nossos produtos. Os concorrentes também se moviam. E os ciclos de lançamento de produtos, eles iam reduzindo.
Eu lembro que quando os celulares foram lançados, nós havíamos desenvolvido uma fábrica lá em Manaus, onde os celulares da Nokia e da Gradiente eram fabricados lá. E, em geral, o ciclo de vida de um aparelho celular, ele vivia entre 30 e 46 meses. Olha aí. Considerando todo o custo de desenvolvimento, pesquisa, produção, manutenção daquela linha, depreciação. Então, ali por volta do 40º mês, vinha o payback. Então, era a hora de já começar a pensar na próxima geração. Hoje, o ciclo de vida de um dispositivo celular, um iPhone, por exemplo, um Samsung, é menor do que 12 meses. Verdade. O ciclo Eles criam a expectativa do lançamento. Você está falando aqui, tá me vendo na cabeça a história do... Eu sou Samsung, gosto do Samsung, você gosta do iPhone. Eles lançaram o 24, que estava na expectativa, e 3 meses depois já ficou a expectativa do 25. Né? E aí lançaram, e daí você já mexe em preço, já mexe em campanha, é muito rápido, muito A forma ágil. de medir o mercado e entender a temperatura para consumo acontece aí também. E mesmo assim entra a tecnologia nova, embarcada, porque a tecnologia, questão de meses, semanas, eu usei até recente um olhar da Marta Gabriel, da Futurista. A Marta falou o seguinte, não temos que pensar na profissão do futuro. E daí eu falei, caramba, caiu a ficha, porque agora há pouco a gente falou o seguinte, na lista das profissões. Engenheiro de prompt. Por que você precisa de um engenheiro de prompt agora? Se a própria inteligência artificial pode criar o prompt para você. Então, mais do que nunca quem será o profissional do futuro e do amanhã? E que vai estar preparado para essas reduções dos ciclos de vida, do desenvolvimento de produtos, de decisões, de negócios e de internacionalização. Lembrando que não existem mais barreiras. Sim. Estávamos falando aqui, antes dos microfones abrirem, sobre as mudanças constantes do contexto. Então, nada mais é estável. Nunca foi, mas agora as mudanças são rápidas. O seu concorrente se mexendo, o governo mexendo nos impostos, os produtos, o contexto, a inteligência artificial. Então, tudo aquilo que vinha funcionando, inclusive no aspecto pessoal, até ontem, provavelmente amanhã não vai funcionar, porque nós vivemos num mundo de conhecimento descentralizado. Totalmente. E quando eu falo de conhecimento descentralizado, a gente está descentralizando as pessoas e os locais, incluindo os idiomas e as culturas. E aí é a joia do aprendizado que você teve. O quão eu consigo acelerar de forma mais rápida e exponencial, podendo internacionalizar o meu negócio, eu encontrarei novos concorrentes que vão empurrar minha qualidade para cima, vão levantar a régua do meu modelo de negócio e de venda. Internacionalize-se, porque se você não está internacionalizado, o seu concorrente já está. Exatamente. E seguindo nesse bate-papo aqui, tem algumas questões que eu voltei de lá e ainda não consegui internalizar tudo, porque é muito diferente. É muita informação, né? Mas com toda a inteligência artificial, o que a gente vê lá é que, teoricamente, vai sobrar mais tempo para você ser humano. E aí as limitações todas, e aí todo empreendedor ele se cobra bastante, né? Porque tem um pouco da competitividade em si já. E aí eu me lembrei de um livro que eu li, do Etienne de La Boétie, que ele escreveu com 17, 19 anos, que foi um pensador francês. Indico o livro dele, que é A Servidão Voluntária, que é não porque a maioria das pessoas fala o quê, né? Tem um presidente, ou um CEO, ou alguém, e ele vai falar algumas coisas e todo mundo vai seguir. E aí, essa é a métrica, né, da hierarquia, né? Tem um cara lá em cima da pirâmide e vai tudo feito em cascata. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso, e aí o livro dele, ele né, foi 1700 e pouco, ele fala da servidão voluntária, que é o que um comanda vários, ok, mas por que vários se deixam ser comandados por um? Uau! E no final, a questão que eu vejo, né, por que eu pensei nisso, né? Porque quando eu comecei a dar aquelas desculpas, eu como empreendedor, e ela me trouxe várias ferramentas que não tinham há 15, 10 anos, 5 anos, outras formas de pensar, que no final eu fiquei vendo o seguinte, bom,
se eu falhar ou se eu tiver sucesso, muito vai ser pelas minhas escolhas e como eu vou enxergar. 100%. E por que a servidão voluntária, por que eu trouxe esse exemplo? Porque quando tu tá numa grande empresa, ou tu não dá certo, tu culpa quem? O governo, o presidente, o CEO, o teu setor. Mas a servidão voluntária é tão difícil porque tu vai ter que te colocar num pedaço da culpa. E quando eu tava lá conversando com ela, eu tava meio que achando... Pô, mas foi ele lá, mas é o Brasil, a Argentina, mas é o... nome da CEO mundial? O nome dela é impronunciável pra nós tudo aqui. bem. Eles têm nomes, pra vocês verem a dificuldade que eles têm. Todos eles têm nomes ocidentais. Muito Então bem. o nome dela é Sônia, a outra, a minha colega era Claire, o outro é o Amida, mas eles têm os nomes de nascimento deles que é deles. As barreiras aqui Exatamente. do outro lado, né? Sim. Vamos falar de uma coisa interessante, né? O nosso momento dentro do J17 Bank passa muito por isso. De reinvenção, de achar novos caminhos, de achar oportunidades. Por isso que a gente trafega no âmbito do digital e trazendo soluções tecnológicas, né, com essa fintech diferenciada. Eu quero te dar um presente, pode ser? Porra. Antes da gente seguir, né? A gente tá ficando chique, né, amigo? Olha, você viu isso aqui, ó? Olha que bacana. Muito Os obrigado, nossos convidados do nosso J17 Talks estão recebendo presentes, então eu faço questão de passar para você. Muito obrigado. Para cuidar da sua saúde, da sua hidratação. Muito obrigado aqui, J17. Vai ter mais um cliente agora. Muito bem. Então, continua aqui, ó. Deixa aqui do ladinho para não ficar longe de você. E vocês dois conversando, eu lembrei de duas situações. O papo hoje aqui tá cheio de livros, né, de indicações. Da história ali do quebrar objeções, eu lembrei de um outro trabalho de um brasileiro, que é o do Rony Miesler, que ele fala o seguinte: rebeldes têm asas, que é um pouco disso, né? E na semana anterior esteve aqui conosco a Cris Alessi. E qual foi a primeira pergunta que nós fizemos para ela? Por que na sua palestra e no seu treinamento você incentiva transgrida? Então, assim, um pouco disso, esse olhar de que não nos basta mais no mundo dos negócios ser eternamente servos. Não é rebeldia inconsequente, mas como é que você vai ter uma consciência de olhar que o teu olhar de objeção ou o teu olhar de trazer novos caminhos e soluções podem levar o teu negócio a um outro patamar. Para isso, o líder tem que dar espaço para as pessoas. Queria que você falasse um pouquinho, você falou do momento, de você falar um pouquinho da tua jornada empreendedora e executiva, porque você é um cara que vem do mundo da mídia impressa, da revista, por exemplo, e que hoje trafega aí fortemente no mundo digital com o trabalho em cima aí de Google Ads e assim por diante. Então, eu comecei em Santa Catarina, em Florianópolis, né? Montei uma operação com uma revista impressa, cresceu, chegou aqui no Paraná. Depois a gente se associou ao grupo ND, ao grupo RIC, e aí ganhou televisão, ganhou rádio, virou uma multiplataforma e era focada nos adolescentes, né, de 13 até 17 anos, para plantar, né, as grandes marcas, os seus novos consumidores. Depois disso veio as redes sociais, a questão da revista ela se tornou um pouco mais obsoleta no dia a dia do consumo, a gente foi para o digital, só que daí o grupo acabou absorvendo toda a operação e hoje estão em outras plataformas, lógico, esse negócio ele ainda existe, mas de uma forma muito pequena ainda em Santa Catarina, se transformou, acabei vindo morar no Paraná, fiquei na parte digital do grupo RIC aqui por um tempo, virei diretor ali no Grupo RIC, da parte do conteúdo digital, da parte de marketing. Ali que a gente se conheceu, né? Ali que nós nos conhecemos. O grupo cresceu naquela época, hoje com certeza está maior, aí um grupo de sucesso. E depois nisso eu encontrei a parte da mídia digital por si, mais na essência. Já estava querendo me aprofundar nisso e aceitei o convite de um grande amigo aí do Mike Silva, lá de Maringá, e a gente começou nessa jornada, e aí a empresa conheceu a Ásia, e aí a gente entende que depois que tu entra numa jornada, tu não sabe onde que essas portas vão te deixar, mas a jornada, esse aprendizado é o que vai contar muito, né? Então, essa é um pouco da jornada. Do Mike é interessante, ele contou um pouquinho daqui pra gente, né? Sim. E aí nós temos algumas lições importantes que nós aprendemos com todos eles.
O líder ele precisa ser humilde, ele precisa ter vontade de aprender e ensinar, e ele precisa ser um facilitador. E sendo um facilitador, ele faz parte de um contexto e ele serve e é servido. Faz parte do time. E vocês todos têm isso em comum, e isso permitiu com que vocês conseguissem ultrapassar limites geográficos, inclusive. Conta um pouquinho para nós desse seu aprendizado em relação às dimensões que envolvem pessoas, porque você falou do human-centric, e a gente acredita muito nisso no J17. Da porta para dentro, foco nos colaboradores, da porta para fora, foco no cliente. E nós temos vários níveis de clientes. E nós precisamos ter todas essas características para poder ter o mínimo de empatia e podermos nos colocar dentro dos sapatos dos colaboradores e dos diferentes clientes. O quão isso é importante para o seu negócio? Então, Zé, eu tava falando dessa experiência de lá, né, da Ásia, e é daqui, e aí no final do dia, a gente vê que todo mundo quer sorrir, todo mundo quer confraternizar, ou seja, todo mundo no final do dia, nós somos dessa mesma espécie, né? Nós somos seres humanos. Então isso foi muito forte para mim. E aí a gente tá falando aqui com empreendedores, com stakeholders, com fornecedores, e às vezes a gente é um empreendedor menor, tá começando, não tem toda a estrutura, e fala assim, pô, eu não tenho como fazer isso agora, não tenho um RH, eu não tenho... E aí, de novo, né? Tu vai se colocando barreiras que elas não... E aí tu tem que ter alguém ali contigo, ou você mesmo tem que estar prestando muito atenção no que você tá pensando para... Opa, esse peso aqui eu não vou carregar, isso aqui não é para mim. E eu acho que isso é o grande aprendizado, o grande diferencial, de tu entender que como vai ter todas as ferramentas à tua disposição, o ser humano não é o só, mas é só o que vai sobrar, e é muito. Então, se tu não começar a entender ele, e não conversar com os teus colegas, não conversar com a turma, não conversar e entender que cada um vai estar passando por algumas dificuldades diferentes, até na questão empresarial, tu não vai crescer. E eu tive a oportunidade, no ano passado, de fazer um curso. Como diria o professor, ele falou assim, tive um curso em Akron. Eles não é Akron, é Akron, que é a cidade natal do LeBron James, né? Então, LeBron James, todo mundo já ouviu falar, aquele super atleta do basquete. E é super ao norte dos Estados Unidos, quase próximo ali à fronteira com o Canadá. E aí a gente tava lá em Akron e a gente teve várias aulas. E aí tinha uma aula de negociação com um professor, ele tinha 76 anos, executivo da IBM, assim, todo aquele uniforme, assim, né? E ele veio, assim, uniformizado. E ele falou, olha, vocês têm três notícias legais aqui. Vocês estão na terceira melhor escola de negócios dos Estados Unidos. O problema é que todo mundo conhece só a primeira e a segunda. Então, provavelmente, ninguém vai conhecer a de vocês que nós estamos aqui. E uma das questões que ele me deixou de ensinamento, que me marcou muito, foi que ele mostrou as 500, as maiores empresas dos Estados Unidos, e falou assim, Riades, o que vocês querem? Ele falou para todo mundo, mas eu entrei um pouco mais na conversa com ele, né? Quais são as listas de habilidades que as pessoas precisam para ser contratadas? E ele fez um escopo ali de 10 principais, e as 3 principais eram soft skills. Não era ferramental, não era inteligência artificial, eram situações de ser humano. Isso. Porque daí ele falava assim, o outro a gente ensina rápido, mas a do ser humano é mais complexa, cara. Então isso que eu fiquei olhando muito e que eu voltei pensando. E lembrando que algumas coisas a gente não consegue ensinar. Caráter, honestidade, humildade. Isso é fundamental para as nossas relações e para que nós possamos nos desenvolver como pessoas, empresas e então impactar a sociedade. E como a gente vê que isso é tão importante, né? O J17 Talks, ele é um produto que vai pelas redes para o mercado interno, mas também vai para o nosso grupo de colaboradores. E quantas lições a gente está tendo, né, para implementar nos nossos negócios. Lembrando, né, o nosso Recursos Humanos é tocado pela nossa diretora Meire Zamoner, que ela é embaixatriz, né, dessas causas, né, desse olhar diferenciado focado, Riades, em soft skills. E você falando em soft skills, de novo, né, me veio a questão de livros.
O Kotler, que é o pai do marketing mundial e essa lenda toda, o Papa, fez o marketing 1.0, 2.0, 4.0. Daí quando ele chegou no 5.0, eu saí lá com o Mundo 6.0 para derrubar o Kotler, que é abusado, né? Mas ele não lançou o marketing 6.0 ou 7.0 que ele poderia lançar e seria um sucesso danado. Ele lançou um livro chamado Human to Human. Negócios, empresas, de pessoas para pessoas. É uma verdadeira aula, uma verdadeira lição de que na era da inteligência artificial, da disrupção, aonde o carro, o foguete dá ré, o carro é elétrico, autônomo e voador, a gente faz negócios de pessoas para pessoas e produtos para quem? E as pessoas são fundamentais, porque são elas que pagam a conta no final. Agora, quando a gente fala de inovação, a gente tem que tomar muito cuidado aí também com o multigeracional, com o etarismo e várias outras coisas. Meu filho fala, pai, você está ficando ultrapassado, hoje as coisas são diferentes. Mas elas sempre foram assim. Eu lembro de um comentário que nós fizemos num episódio que nós gravamos. Eu acompanhei muito de perto a entrada da geração Y no mercado de trabalho, desenvolvi pesquisas a respeito disso, nós desenvolvemos metodologias para que as empresas pudessem absorver esses colaboradores e não sofrer com turnover, absenteísmo e outros indicadores de desempenho. Características muito marcantes na entrada deles e que eu associava de forma muito intensa a minha entrada no mercado de trabalho. Eu sou um X. Agora, olhando os Gen Z entrando no mercado de trabalho, eu vejo as características sendo muito similares. Claro, com mudanças de contexto. Hoje a gente tem mais internet, na minha época não tinha. As ferramentas mudaram. E se a gente for observar também como os baby boomers entraram, existiam as inovações tecnológicas, cada qual ao seu tempo e ao seu tempo naquela época. Mas o que restou como comentário mais contundente da minha fala foi: nós aprendemos, de fato, muito com a entrada da geração Y e dos millennials no mercado de trabalho. Com esse aprendizado, o que nós fizemos para preparar o mercado para a chegada da geração Z? Nada. Muito pouco. Os RHs mudaram muito pouco, as empresas Estamos devendo, né? Pouco. Estamos devendo. Mudaram muito pouco, porque as empresas sempre trabalham no imediatismo, naquilo que promove resultado muito mais rapidamente, ignorando o fato de que a mudança é uma constante. Os modelos tecnológicos mudam o tempo inteiro, os modelos psicológicos mudam o tempo inteiro. Nunca se falou tanto em saúde mental no ambiente de trabalho. Veja aí a NR1, a qualidade do wellness, que é importante dentro do ambiente da empresa. Basicamente, todas essas coisas sempre existiram. Só que algumas agora ganharam holofotes e nós não podemos ignorar isso. Então, quando nós falamos que o contexto muda o tempo todo, porque o contexto é feito pelo ser humano, por conta da entrada de novas tecnologias e da forma com que elas são orquestradas, gerando novas necessidades ou até novas dificuldades, existe a necessidade de nós estarmos nos reinventando e nos planejando o tempo todo. Novas metodologias vão nascer, novas ferramentas para resolver problemas novos vão acontecer, mas uma coisa nunca vai mudar: tudo é feito por pessoas. É verdade. Sempre serão pessoas que serão impactadas. O seu cliente, o seu colaborador, o seu familiar. E o Riades falou uma coisa muito importante: no final do dia, todos nós queremos chegar em casa felizes. Não apenas o chefe, não apenas o supervisor, mas o colaborador, ele também quer chegar em casa bem, e o cliente também quer chegar em casa bem. Sempre se falou de ter pessoas no centro das coisas, mas isso nunca foi levado tão a sério como hoje é levado. Pelo governo, pelas empresas, pelo ESG. E aí fica um recado muito importante. Novas barreiras, novas restrições, novos desafios e oportunidades vão surgir diariamente. Muito sucesso terá quem se mover rapidamente e utilizar as pessoas certas.
desenvolver as pessoas que já tem e que já confia, porque lembra, você não consegue desenvolver caráter e honestidade. Retenha os bons colaboradores que você tem, que têm essas características, e os desenvolva, os treine, os leve para convenções, os leve para congressos, os leve para eventos, perdão, para que eles possam se aprimorar e trazer todo esse conhecimento para dentro da sua organização, para que ela possa sempre estar um passo adiante de todos os demais. Dê oportunidade, né, para que talento gere talento. Sempre. Pessoas competentes e bem preparadas conseguirão, com maior nível de sucesso e menor nível de erros, resolver problemas que antes não existiam. Boa. A experiência conta. O conhecimento é fundamental, porque você terá restrições hoje que não teve até ontem. E aí que vem o tema da inovação. A Priscila Timbó falou aqui sobre a skill exigida pelas empresas. A gente falava sobre as soft skills e ela falava sobre a questão de resolver problemas complexos e necessariamente não com complexidade, mas às vezes com simplicidade. E como se faz isso, né? Como a gente está fazendo aqui, né? Conversando, compartilhando, sentindo a dor, descendo um degrau e um patamar, né? Nós vivemos na era da informação. E só é ignorante hoje quem quer, porque a informação ela está à disposição. Há uma diferença hoje muito grande em relação a 10 anos atrás, que nós já também tínhamos muita informação. Hoje ela está estruturada. Hoje você consegue identificar uma informação sólida, séria, real de um fake news. E a velocidade com que você usa essa informação vai definir se você vai ter sucesso ou não. Posso pegar um tema bem contemporâneo? Quem conhece Marisa Maio? Boa, Marisa hein? Maio, um case de inteligência artificial genial, que já foi oportunizado pela OLX e pela Magalu. Talvez semana que vem já tenha morrido. Talvez surja outro personagem. A inovação, a oportunidade, ela é perecível. O que é inovação? É remover uma restrição que não existia antes. Se veio dando certo até aqui é porque não existia alguma restrição, algum concorrente, algum hábito de consumo, alguma coisa. Agora surgiu. Eu preciso resolver aquilo e oportunizar. Então, Magazine Luiza e OLX inovaram utilizando a Marisa Maio. Legal, daqui a pouco surge uma nova oportunidade, uma nova restrição. Marisa Maio ficou para trás. Inovação é um exercício constante dentro das empresas. Observar a concorrência, o mercado e a conjuntura é um exercício obrigatório e constante dentro das empresas. As pessoas se aprimorarem, todos os níveis de colaboradores. É um exercício constante na sua empresa. Observar mercado, conjuntura política é um exercício obrigatório nas empresas. Não há mais uma questão de escolha em relação a isso. Você pode continuar escolhendo ser uma empresa regional e não exportar o seu produto e o seu conhecimento para outros países. Mas alguém estará fazendo isso. E certamente a barreira que você colocou a si mesmo vai impedir o seu crescimento. Totalmente. Nosso convidado de hoje, Riades Dornelles, aqui no J17 Talks. Você está gostando dessa conversa, desse bate-papo? Quase uma aula, né? Dois monstros aqui conversando sobre presente, passado, futuro. E eu aqui no meio desses caras aqui mediando. A gente está entrando aí para a parte final do nosso episódio, mas a gente tem ainda algumas outras questões para trazer para você, Riades. A próxima que eu quero trazer é o seguinte: você esteve com um pé nas mídias tradicionais, TV e internet, por exemplo, e hoje está aí na questão do mundo digital, do Google Ads. Como é que nós estamos hoje? E uma pergunta muito forte: os chamados sites de notícia, que são verdadeiros motores de audiência, vão continuar existindo? Hoje, né, a Premium hoje ela lida, né, não somente com o Google. A gente é uma empresa certificada hoje pelo Google, mas a gente trabalha com mais de 30 redes de demanda, que é uma questão mais técnica, mas vocês rapidamente vão enxergar depois que eu sair daqui qual que é o meu trabalho, que é quando vocês entram em algum site, tem aquela publicidade. E aí quando aparece aquela publicidade, hoje a Premium ela é responsável por 50% do aparecimento dessas publicidades nos sites hoje do Brasil.
Então hoje quando aparece um site eles podem ver, pô, esse aqui é a Premium lá do Riades que tá me colocando essa publicidade aqui, que muitas vezes as pessoas fecham, mas muitas outras as pessoas clicam e fazem negócios por causa daqueles anúncios. Se os sites de notícias vão morrer, a gente ainda tem jornal impresso, né? Ainda tem rádio, circula. né? Tem rádio, enfim. Eu acho que morrer é uma palavra muito forte para isso. Mas que toda mudança, como a gente estava falando, ela tem um impacto hoje cada vez mais rápido, ela tem. O que eu quero dizer isso? Como é que é o meu mercado hoje? A gente está aqui em Paraná, vou citar um site que é do grupo que eu cresci, né? Participei, que é o Grupo RIC aqui. Vamos entrar na Banda B. Então eu entro na Banda B, que é um site, para quem não é de Curitiba, a gente está aqui hoje em Curitiba, muito conhecido. E eu entro na Banda B, ou Bem Paraná, que também é cliente nosso aqui e tal, a Massa, que é cliente nosso, enfim, vou tentar citá-los aqui para depois eu não ter nenhuma questão no meu WhatsApp. Concorrencial, né? E tá aberto para os outros né? também, a própria ric.com.br, né? Que estamos aqui. Então, hoje, quando eu quero colocar uma informação, qual é o próximo jogo do Atlético e o Coxa? Hoje, o Gemini, que é a inteligência artificial do Google, ele já te coloca nos dados estruturados, como estava falando ali, Zé, naquela primeira parte da busca. Para quem é um usuário que não entende da questão técnica, que só quer consumir a informação, ele olha ali, viu a informação, consumiu e falou, tudo certo, e segue a vida dele. Para quem é da indústria, a gente que vive nesse caso, a gente tem menos um clique no portal, então o portal ele não tem mais a audiência que ele tinha antes, e nem as publicidades dos clientes que eles vendiam têm a mesma entrega. Isso aconteceu agora em abril, a última atualização deles. A gente tem hoje sites de notícias do Brasil inteiro que caíram 80% da sua audiência. Lembrando que o Google News também foi praticamente descontinuado. Então, e aí o Google News, o Discovery, que é o que participa disso, eu, neste momento, estou num setor, num mercado em que ele está realmente se inovando, se desestruturando, se renovando e vai nascer alguma outra situação. Com novas restrições, mas são restrições muito agressivas. Muito agressivas. Porque elas impactam diretamente o teu modelo de entrega de conteúdo. Totalmente. O meu de conteúdo, o dos produtores de conteúdo, enfim, um setor muito grande que sempre foi uma fortaleza, enfim, de uma democracia, vamos dizer assim, que é da questão da produção da informação, porque quem produz necessita de algum ganho. Então, neste momento, eu estou realmente vivendo a mudança, o contexto, vamos ter que inovar. Na prática, né? Na prática, total. total. Que a gente falou. Então, assim, como olhar isso, uma mudança drástica, agressiva, não com o medo, mas com a perspectiva de dizer o seguinte, que oportunidade nós temos aí. Exatamente. Para a gente ir lá para o nosso encerramento, né? A gente falou dessa questão da métrica, da audiência no digital. Eu queria te perguntar quais são as maiores audiências hoje no digital, no Brasil e no mundo, ou no Brasil, né? O que você tem aí, porque eu sei que a sua caixa de ferramenta de dados aí é muito interessante, né? E qual é o futuro, né, do marketing digital? Como que você vê isso? Né? A gente falou, os sites de notícia vão morrer. Daí, por outro lado, a gente ouve uma outra notícia recentemente. Aliás, graças a Deus, eu não sei se é verdade, né? Mas os influencers vão acabar. Não todos, mas alguns poderiam até dar tchau, né? Dá um panorama pra gente desse cenário. Assim, né, Nascimento, tem muitos sites hoje grandes no Brasil, obviamente os maiores grupos de comunicação são eles que detêm as maiores audiências, mas isso não significa que eles detêm as maiores receitas. Então você tem outros clusters que vêm crescendo muito. Por exemplo, hoje a gente tem um site chamado Consulta Remédios. É um site que ele cresce muito, que a gente nem conhece. Então eu sempre brinco que, né, na literatura bíblica, uma das histórias mais chamativas, mais conhecidas é de Davi versus Golias. E por que ficou tão conhecida? Porque, como que uma pequena pessoa de estatura vai derrotar um gigante? No digital é todo dia, tu vê Davi contra Golias e os Davis se saem muitas vezes mais bem-sucedidos. Então, assim, é uma história que Davi e Golias ficou muito conhecida, mas que no campo digital tu vê todo dia isso, né? E muitas empresas que tu nunca ouviu falar estão lá gigantescas e tu fala, cara, de onde é que esse cara surgiu? Então, assim, as oportunidades, elas são tamanhas. Mas o que a gente está vendo de mudanças na sociedade, Nascimento, ela é muito grande. Uau. E eu não consigo, hoje,
nos ombros daqueles que eu estou apoiados ou do terraço que eu tô, fazer alguma futurologia e te dizer assim... Eu comparo muito o momento que a gente tá no momento do Covid. Tem pergunta do milhão, mas a resposta do milhão ainda não surgiu. Eu vejo que eu tô muito no momento daquele pré-Covid. As pessoas estavam lá e falando, cara, tá acontecendo isso. Vai durar 2 semanas, vai durar 1 mês. E quando eu vejo alguém falando que, não, o caminho é esse, eu falo assim, ele é mesmo? Com qual dados que tu tem? Tu tem certeza disso? Toda pessoa que vem com muita certeza nesse momento, eu desconfio dela, entendeu? Eu vejo que a única certeza nesse momento a título de planejamento é planejar para executar o básico, bem feito. Sim, então você concordo, 100%. tem o básico bem feito, cuidar das pessoas, cuidar do seu financeiro, ter uma boa gestão de números, ter visibilidade dos seus indicadores de desempenho para que você consiga fazer movimentos rápidos quando necessário. Agora, aqueles planejamentos que nós víamos há tempos atrás para 2, 5, 10 anos, quinquenais, isso é inviável. Não faz sentido hoje. É inviável. Eu estava lendo o livro do Taleb, eu esqueço agora, eu sempre esqueço, eu tô no metade do livro. Não ele é sobre o acaso, né? Quem gosta do Taleb é o Zé D'Amigo, né? Alguém vai lembrar, vai mandar pra nós aqui, mas enfim, é um livro que fala sobre o acaso. E eu, no ano passado, comecei a querer entender um pouco mais isso, sobre tecnologias preditivas, sobre a teoria de Monte Carlo. Para quem não conhece, verifique isso, é muito usado no mercado financeiro. Então, hoje, cada vez mais, eu deixo um espaço no meu planejamento pelas questões do acaso. Porque tu não vai mais ter controle sobre as questões. Exatamente, Iludidos pelo Acaso. Esse é o livro aí do Nassim Taleb, que eu deixo aí pra vocês. Bacana. Porque tu vai fazer... Na descrição. Tu vai fazer tudo certo, tu pode estar tudo certo, mas tu pode estar numa mesa errada, ou numa mesa certa, ou do lado de algum movimento que tu não previu e que vai acontecer, porque hoje tu conseguia olhar a tua região, mas hoje o impacto da onda ele é mundial. Então, muitas vezes que eu vejo, e para finalizar aqui a minha fala, nunca vou esquecer disso, eu achei fantástico. A gente estava no SXSW, eu fui pro SXSW, quem não conhece, o festival mundialmente famoso sobre tecnologia, o South by Southwest, que acontece em Austin, uma super cidade no Texas. E eu fui para um painel sobre os criadores do TikTok. E aquilo é só para contextualizar com esse texto. E a partir disso eu comecei a estudar, e aí eu tenho essa básica tua, Zé, de faço o básico, né? Porque vou contar essa história aqui pra gente finalizar aqui da minha parte. Ele chegou lá, e aí veio uma alemã e falando sobre um discurso muito verdadeiro, que era sobre as crianças que estavam chegando dos mouros, enfim, teve aquela invasão na Alemanha, de outras culturas, e ela falando que vive em condições sustentáveis, e o que o Instagram estava fazendo, porque eles estavam divulgando, enfim. Levantou-se, várias pessoas começaram a bater palma assim para ela, porque o discurso, ele era verdadeiro, aquele fato estava ocorrendo. E aí ele pegou e falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa, eu vendi o Instagram, eu criei o Instagram, e eu vendi por bilhões. Hoje, o CEO é o fulano de tal. Quando eu criei, eu só queria que a memória do meu celular não carregasse por causa das fotos que ficava lá. Eu jamais imaginei que o Instagram iria chegar ao ponto de uma discussão política, econômica, social na Alemanha. Era eu e esse cidadão que tá aqui do meu lado, que era meu amigo, e eu jamais pensava que eu fosse ganhar o que eu ganhei nisso. E um pouco da palestra era aprenda a criar um novo Instagram. E eu sempre acreditei muito nisso, que as pessoas que teve muito sucesso, ela planejou até a página 2. Interessante. O restante, ele não teve controle naquilo. Porque de trabalhar realmente, se eu for agora na Sé, em São Paulo, teve gente que se levantou 5 da manhã e ficou 2 horas lá. Então não é apenas sobre o trabalho. Suor. O suor é de você fazer o básico, fazer o certo, estar super bem planejado e também a mercê um pouco do acaso, porque um pouco da obra do Taleb fala que algumas pessoas são escolhidas o acaso e as pessoas que teve muito sucesso e elas caem é porque elas não deram o valor ao acaso de acreditar que ela foi o centro de todo o sucesso dela. De esquecer que foram os colaboradores dele,
de que ele surfou uma onda muito legal naquele momento. E em um determinado momento, Zé, ele acredita que ele, sabe, no cassino, ele ganhou da máquina, ele ganhou da banca. Eu hackei a banca. Eu sou melhor que ela. Eu sou melhor que ela. E ali, naquele momento, tu tem que voltar atrás e falar assim, cara, eu vou continuar, lógico. Eu não vou ignorar, não vou negar fatos e dados. Mas é você entender que eu tenho hoje cada vez mais o controle das minhas ações básicas e cada vez menos, e os contextos mundiais e tudo mais, eu não tenho mais. E eu vou ter que surfar essas questões. Vale mais um podcast com ele, né? Porque a gente tá encerrando aqui, ó. E há um elemento que a gente tem total controle sobre ele. Poder se antever para poder estar preparado para o momento do acaso. Total. Eu nem sempre estarei totalmente preparado e talvez eu tenha que recorrer a recursos e pessoas que não estão perto de mim. Mas eu tenho o básico muito bem feito. Mas tu estar com as pessoas próximas já é esse recurso também, né? Com certeza. Pessoas bem preparadas, Totalmente. motivadas, todos preparados para o acaso, o seu tempo de reação será muito mais rápido. Totalmente. E aí é que você consegue ter a oportunidade convertida em sucesso. E algo que a gente sabe já, de antemão do futuro, que tu fez a pergunta, é que eu vou ter vários acasos ainda para enfrentar pela frente. Também é algo Isso já é constante. algo que eu já sei que o acaso estará lá. E quase como diz o slogan da Band News. Como que é? Em um segundo tudo pode mudar. acontecer. É por aí. Gente, olha, que conversa gostosa, que conversa bacana. Falamos de negócios, empresas, filosofamos de uma forma muito simples e amigável. Vamos convidar ele para um próximo episódio? Sim, todas essas informações, conteúdos e matérias são importantes para você, empreendedor, para você, pessoa que está aqui acompanhando o nosso conteúdo, que tem uma curadoria especial para levar para você informação de fato relevante. Muito importante, Riad, ter você aqui. E eu gostaria que você nos dissesse como é que as pessoas, empresas, podem te encontrar na internet. Bom, meu nome é Riades, R-I-A-D-I-S, e com esse nome meu e-mail é riades@gmail. No meu LinkedIn ele só pode colocar lá Riades, ou no Instagram Riades, ele já aparece lá, então é super fácil me encontrar. @Riades eu vou aparecer em algum local, então por favor me sigam se quiserem bater algum papo. E eu acho que hoje a gente também transita muito, que às vezes a gente fica olhando as questões quantitativas, né? Pô, deu 1 milhão de views, deu 10 milhões de... Uma pessoa pode mudar todo o negócio. Uma mensagem tocando a pessoa certa pode fazer uma mudança grande. Então, se uma pessoa aí quiser falar comigo, eu tô 100% à disposição. O mundo é feito de conexões e boas conexões. Nascimento. Só tem que dizer muito obrigado. Muito obrigado. Para você, muito obrigado. Nos acompanhe nas redes, comente o nosso conteúdo, compartilhe e até o próximo J17 Talks.